Olá, queridos alunos de Sistemas Digitais. Eu sou o professor Rudolf Piller e eu vou acompanhá-los aqui num breve tutorial de como fazer o download e a instalação do software Quartus Prime Lite versão 16.1 no sistema operacional Windows, que nós vamos utilizar aqui nas nossas aulas. Ok? Vamos lá? Algumas informações iniciais. Para rodar esse software no Windows, eu preciso que seja o Windows 64 bits, tá bom? Se for o Windows 32 bits, ele não vai funcionar. Ah, como que eu faço para conseguir o Windows 64 bits? Bom, se o seu computador dá suporte a isso, se o seu processador permite o uso de um Windows 64 bits, vocês conseguem fazer o download gratuito usando o e-mail @fei.edu.br. Caso vocês ainda não tenham esse e-mail habilitado, vou deixar um link aqui embaixo de como fazer para habilitar esse seu e-mail na área do aluno aqui da FEI. E vou deixar também um outro link para o setor da biblioteca, onde tem um tutorial onde você acessa todos os programas da Microsoft. Você vai ter direito ao Office 365, ao OneDrive com 1 TB de armazenamento e outros mais. Então, vale a pena você conferir, tá bom? Vamos ver aqui o que você precisa e quais são os passos para fazer a instalação do Quartus Prime Lite no sua máquina Windows, tá bom? Então, para começar, eu estou aqui com a minha máquina, ela está limpinha, novinha, configurada com o Windows 10, tá bom? 64 bits, que eu baixei da FEI mesmo. O primeiro passo que você vai ter que fazer é baixar um software chamado 7-Zip, que a gente também tem nos micros da FEI, e com esse software você vai baixar neste link que vai estar aqui embaixo também, você vai conseguir fazer a descompactação do arquivo da Quartus Prime. E aí usa essa segunda opção, que é o 7-Zip 64 bits, faça o download aí. Feito o download dele, vamos para o site da Altera, que pertence à Intel, tá? Então tá nesse outro link que também está aqui embaixo para vocês. Ele já vai direto para o Quartus Prime Lite Edition, versão 16.1. É muito importante que vocês instalem a versão 16.1, que é a mesma versão que nós, professores, utilizamos nas nossas máquinas e também a versão que está lá instalada na FEI, nos laboratórios virtuais da FEI. Então, se por acaso você precisar em algum momento usar o laboratório da FEI, que seja remotamente, que a gente também oferece essa opção para vocês, ou se vocês precisarem enviar o arquivo para mim ou para outros professores, a gente vai estar usando a mesma versão, então não gera incompatibilidades, tá? Existe a opção para Windows e para Linux. Para macOS não tem essa opção. É uma opção, se você roda Mac, você pode criar uma máquina virtual, ou do Windows ou do Linux, tá? Usando o que você baixa direto da internet. Nessa parte aqui, importante, antes de você prosseguir para o download, você vai ter que criar uma conta aqui no site da Intel. É uma conta gratuita, só precisa que você tenha o seu endereço de e-mail válido. Como é que eu faço isso? Você vai clicar aqui nesse desenho do bonequinho, uma vez, e aqui, se você já tiver a conta, basta preencher e dar um sign in. Se você não tiver ainda a conta, vem aqui do lado e crie a sua conta na Intel. Sign up here, e aí você vai ter já a sua conta aqui. Eu já fiz o login no meu, tá? Então eu já estou logado, eu vou dar continuidade. Aqui nessa página, descendo ela um pouquinho, vocês vão ver que aqui tem 4 abas diferentes. Nós vamos estar utilizando a primeira aba, ele por padrão abre no individual, Combined Files. Nessa aba aqui ele tem um único arquivo, .tar, que para isso a gente vai precisar daquele 7-zip que vocês baixaram, para poder descompactar esse arquivo e dentro dele vão estar os executáveis para fazer a instalação. Clico nessa setinha aqui e ele já vai abrir o termo para você concordar. Eu vou clicar. Vem aqui um acordo que eu tenho que concordar, I agree, aguarda um pouquinho e o download vai começar em breve, tá? Como é um download de 5.5 GB, se você quiser tomar um copo de café, esse é o momento, tá bom? A gente volta daqui a pouquinho, assim que terminar o download. Ok, finalizado o download, eu fui lá no diretório onde estão os downloads e eu vou ter 2 arquivos lá dentro. Um que é o 7-zip,
e é esse que vocês vão instalar. Eu já instalei na minha máquina. E aí você tem aqui embaixo o arquivo .tar de 5 GB, que é o que a gente acabou de fazer o download lá, que é o nosso programa. Como é que você vai fazer para descompactá-lo? Você clica com o botão direito uma vez em cima desse arquivo. Ele vai abrir o menu Setzip. E nesse menu você vai ter várias opções. O que nós vamos usar é extrair para Quartus Lite 16.1.0.196 Windows. Esse é o botão que você vai clicar e ele vai abrir uma nova janela e você vai aguardar um pouquinho. Tá? Ele vai descompactar todo o seu arquivo. Eu já fiz a descompactação no meu e ele está aqui. Ele vai gerar esse diretório. Quando ele terminar, você vai entrar nesse diretório dando um duplo clique com o mouse. Depois, entrar no diretório Components, duplo clique também. E aqui dentro, nós vamos ter todos os arquivos que são para instalação. Tá? Basta executar um deles. Procure pelo arquivo chamado Quartus Lite Setup. Tá? Ele deve ser o que tem o maior tamanho de todos. Você vai dar um duplo clique nele e ele vai abrir a janelinha de instalação. Ele vai abrir uma janela como essa, perguntando se você deseja permitir a instalação. Aqui não tem muita opção, você tem que responder que sim. Nessa nova janela que ele abriu, é onde a gente vai fazer a instalação do nosso programa. E ele vai seguir passo a passo com o Next e fazendo algumas seleções. Aqui tem que tomar alguns cuidados. Primeira janela você dá um Next. Nessa segunda janela você vai aceitar os termos do contrato. Aqui ele te mostra o diretório onde ele vai instalar no seu computador. Vamos deixar o padrão. Nessa janela é muito importante você fazer a seleção correta. Aqui você tem que estar com todos eles selecionados, exceto aqui em Devices, você deve escolher apenas o que está escrito Max 10, que é essa última opção, que é exatamente a plaquinha que nós vamos utilizar aqui ao longo do curso de sistemas digitais. Aqui em Model Sim é um módulo que a gente utiliza para fazer as simulações que a gente vai estar desenvolvendo nas aulas. Então você tem que estar com selecionado a penúltima opção que está escrito Free aqui. Isso é muito importante. Não deve estar selecionado a última opção sem a versão Free. Apenas a Free deve ser selecionada. E vamos dar um Next. Aqui ele dá um resumo da instalação que ele vai começar em seguida. Agora vamos dar o Next. E agora ele começa o processo de instalação. Ele vai demorar alguns minutos, então agora é um bom momento para você pegar uma outra xícara de café. E a gente já volta. Ah, você voltou. Estamos quase acabando. Nessa janela aqui, deixa ticado tudo como padrão. Essa primeira que tem aqui a opção, ele vai instalar o driver da nossa placa. Nesse momento ele não é tão importante, mas quando a gente voltar para o presencial, você vai conseguir usar a placa que a gente tem lá no CLE, plugada direto no seu computador, e você vai poder programar essa placa sem precisar usar os computadores da FEI como exemplo. A gente vai vir aqui, dar um Finish, vai abrir uma janela de confirmação para instalar o driver da placa, clique em Avançar, aguarda, confirma a instalação e com sucesso concluído. E aí ele finalizando, ele vai colocar um ícone do Quartz Prime no seu desktop e juntamente ele já vai abrir a primeira vez o Quartz. Na primeira vez que ele abrir o Quartz, vai abrir uma janela solicitando o tipo de licença que você vai utilizar. Nessa janela aqui é importante que você selecione a segunda opção, Run the Quartz Prime Software. Dessa forma, a gente está utilizando a versão free do nosso programa, a versão gratuita dele. As outras é se você estivesse usando uma versão paga dele. Selecione a opção do meio, Run the Quartz Prime Software, clique em OK. Apenas uma vez ele vai fazer essa pergunta para você. E já está tudo pronto, concluído. Você está pronto para as aulas. Um abraço e, qualquer dúvida, todos nós, professores, estamos disponíveis para tirar as dúvidas através do fórum da disciplina de Sistemas Digitais. Até lá, boas aulas e até a próxima.